Aqui vou falar uma outra coisa que é segredo, mas vão brigar comigo. A gente está prevendo para ano que vem uma quarta camisa a ser votada pela torcida. Enfim, a gente vai fazer através de voto online também. Assim, o sistema vai ser implementado. Se juridicamente tiver possibilidade de não ferir o estatuto do clube e o Conselho Deliberativo entender que a gente já pode fazer, a gente já faz em 22. Primeiramente, eu queria dizer a você que 110% dessas notícias são mentirosas, né? E não sou eu que estou dizendo, né? São os próprios jogadores, as suas assessorias de imprensa, enfim. Que, aliás, passou a ser uma coisa comum, né, em certas mídias que cobrem o Fluminense, né? Buscar o dia inteiro o caos para tentar destruir um ambiente de estabilidade que a gente criou. Mas, como eu já disse, em algumas oportunidades não vão conseguir. Eu acho que essa pergunta devia ser feita não para o Fluminense, né? Essa pergunta devia ser feita para quem está do lado de lá, porque, como eu disse a você, eu tenho 270 atletas em Xerém com contrato em vigor, mais de 50 atletas entre futebol profissional e o Sub-23, que é um projeto profissional, a maioria deles com os mesmos representantes, né? Veja você que o empresário que representava, nem sei se representa mais o Miguel, é o mesmo do Calegari. Então eu tenho dificuldade de relacionamento com ele só no caso do Miguel, mas não tenho no caso do Calegari, né? O empresário ele é o empresário do David Braz. Então, assim, ele trouxe o David Braz para o Fluminense, mas, infelizmente, no caso do Miguel, ele, teoricamente, tem um mau relacionamento comigo. No caso do Metinho, a mesma coisa. Os representantes do Metinho são empresários do Biel, né? São empresários do Kaique, de vários outros jogadores, já há muitos anos, muito antes de eu ser presidente do clube. Então, a maioria dos empresários tem 10, 15, 20 jogadores na sua carteira e muitos têm vários jogadores aqui. Eu não vejo nenhuma dificuldade de relacionamento. No caso do Marcos Paulo, por exemplo, uma opção do atleta e da família dele não renovar o contrato do atleta, não quiseram ficar. O caso do Metinho não tem dificuldade de relacionamento nenhuma, ele foi vendido por milhões de euros por uma opção da família do atleta, do Fluminense e dos empresários. A gente faz uma proposta de renovação para o atleta quando ele está no Sub-17. Ele não tem interesse em renovar, estender meu contrato, porque eu tenho interesse em ser vendido, porque eu já venho recebendo propostas. A gente vende o jogador, o clube europeu pede para o jogador ir, a gente autoriza, nós temos dificuldade de relacionamento com o atleta. Isso é uma mentira, uma notícia mentirosa, deslavada, cara de pau, para querer ganhar clique. Eu não posso ver de outra forma. Aliás, ontem foi uma leva de mentira ridícula que culmina com a esposa de um atleta fazendo um vídeo dizendo que não suporta mais esse tipo de mentira. O atleta chegou aqui tem 2 meses e a esposa dele já não aguenta mais as mentiras de algumas mídias especializadas do Fluminense. Imagina a gente que está aqui todo dia. Eu ontem ouvi uma frase, e eu queria deixar essa frase na cabeça da torcida. Eu ontem ouvi uma frase da comissão técnica do Fluminense me dizendo o seguinte: presidente, nós trabalhamos no Palmeiras, nós trabalhamos no Grêmio, nós trabalhamos no Bahia, nós jogamos, né, o Roger, em vários outros clubes ao longo da vida. Nós nunca vimos algo igual ao que acontece aqui. Do ponto de vista negativo, nós nunca vimos nada igual. São 30 anos de futebol e nós nunca vimos em nenhum outro clube, ok? A quantidade de venenos e mentiras que acontece com relação ao dia a dia do Fluminense. Isso eu fui obrigado a ouvir ontem da minha comissão técnica. Eu falei, meu amigo, eu não tenho o que fazer. Assim, as pessoas inventarem o valor de um salário de um jogador é de um nível de falta de compromisso com o torcedor do Fluminense que me assusta. O atleta sequer tem contrato de imagem. O Abel Hernandes sequer tem contrato de imagem. Aí eu dou uma entrevista, não falo valores, porque eu não falo valor de salário de ninguém, nunca falarei. Nem com a pistola na cabeça eu vou falar. E eu digo, ele veio ganhando a mesma coisa do que ganhava no Inter. Foi isso que eu falei. Aí a pessoa liga para um outro suposto jornalista que teoricamente cobriu o Internacional, que fazia a mesma coisa lá. Então a fonte do cara do Fluminense é o jornalista que mente no Sul. A fonte do jornalista que cobre o Fluminense, perdão, do Fluminense não, é o jornalista que mente no Rio Grande do Sul.
Olha o nível que a gente chegou para querer desestabilizar o ambiente. Você receber, você olhar, e não é o primeiro caso, né? Foi o Samuel Granada, outro dia, que disseram que o empresário dele tinha relação ruim conosco, aí o jogador vai na rede social e fala, pô, me conta essa história que eu não estou sabendo. Aí depois dizer que o Metinho teve uma discussão com o Roger, e a assessoria do atleta diz que essa discussão nunca aconteceu e que o atleta está feliz de ir embora. Depois tem uma invenção sobre o Jeff Té, onde o próprio menino vai numa rede social e conversa com o torcedor dizendo de jeito nenhum, isso nunca aconteceu porque eu fui criado no Fluminense. Então assim, eu peço desculpa a você, Rodrigo, até por estar sendo um pouco veemente, que eu gosto muito de você, te respeito muito, você sabe disso. Gosto mesmo, sei o quanto você ama o clube, o quanto você gosta do clube, o quanto você apoia o clube. Mas assim, é assustador o que está acontecendo. Assustador o que está acontecendo. Então assim, o início da sua pergunta é dificuldade de relacionamento. Não temos dificuldade de relacionamento com ninguém. O nosso ambiente é maravilhoso, sem falsa modéstia. Tá aí, é só ver. Jogador usando a camisa do clube, pintando o carro com as cores do clube, né? Imagine você, nós estreamos na Libertadores com 5 jogadores feitos em Xerém. 5 no time titular. Eu quero saber qual é o clube da América do Sul que estreia uma competição da envergadura da Libertadores com 5 jogadores da base no time titular. Não estou falando no elenco de 30, não. Viajou. Não. 5 no time titular. E as pessoas dizem que a gente não aproveita a base, que nós não nos relacionamos bem com os meninos da base, que o nosso ambiente é ruim, que o treinador briga com o jogador. Ano passado, sei lá, o ano retrasado, inventaram uma briga do Nenê com o Fred, pô. Os caras inventaram uma briga do Nenê com o Fred. Assim, é inacreditável, eu não sei qual é a necessidade de fazer isso, mas sei o objetivo. O objetivo é causar instabilidade no ambiente aqui interno. Aqui não causa, podem ficar tranquilos. Perdem tempo, gastam horas e horas de lives e não sei das quantas. Aqui dentro não acontece nada, nenhuma interferência com relação a isso. Não bate nem no muro do CT, não bate nem lá na porta. Bate lá na Ayrton Senna e fica. Aqui dentro não interfere e não vai interferir. Porque o ambiente é ótimo, os jogadores são ótimos, as pessoas que trabalham no clube são ótimas. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela